Manual Administrativo do Clube de Desbravadores, Capítulo 1 Fundamentos dos Desbravadores. O Clube de Desbravadores é um movimento mundial, organizado e dirigido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tem uma longa trajetória histórica e sua identidade é definida pela sua filosofia, objetivos prioritários e símbolos. Origem histórica. Os Desbravadores na América do Sul. O Clube de Desbravadores foi oficializado em nível mundial no ano de 1950 pela Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Enquanto os clubes recebiam nos Estados Unidos o nome de Pathfinder Club, em outros lugares receberiam um nome compreensível na língua local, como Desbravadores no Brasil e Conquistadores em países de fala hispana, e muitos outros nomes ao redor do mundo, porém, sempre usando os mesmos símbolos e programa. Assim ocorreu em 1955, quando o primeiro clube sul-americano teve início na cidade de Lima, Peru, sob a liderança do casal Nercida e Armando Ruiz. Já no segundo ano de atividades, o clube peruano levou 10 desbravadores ao batismo, através da classe bíblica. Era o início de uma parceria evangelística entre os desbravadores e as classes batismais que faria dos clubes uma das mais poderosas ferramentas de evangelização da igreja. No final da década de 50, o pastor Jairo Tavares de Araújo, líder da Juventude Adventista da Divisão Sul-Americana, com sede ainda no Uruguai, preparou um pequeno manual sobre como organizar um clube de desbravadores para incentivar a formação de novos clubes. Peru. No início de 1955, o diretor departamental dos missionários voluntários da então União Incaica, hoje União Peruana do Sul, e o pastor Donald Von Paul apresentaram a novidade de que nos Estados Unidos fora organizado o Clube Pathfinder. Um clube com metas e objetivos que seriam de grande ajuda no trabalho missionário em prol dos missionários voluntários. Assim, entusiasmados, eles se interessaram pela tarefa de organizar na igreja de Miraflores um clube similar. Mas qual seria o nome? Em uma reunião com os dirigentes da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Miraflores e com o pastor Paul, foi escolhido o nome de Conquistadores para o clube e assim, em 4 de abril de 1955, com as classes missionárias voluntários, foi organizado o Clube de Conquistadores da Igreja de Miraflores, Lima, Peru. A primeira diretora do Clube de Desbravadores foi a irmã Nercida de Ruiz. Os conselheiros fundadores, juntamente com Nercida, foram Armando Ruiz, Segundo Guerra, Henrique Velasco, Lorenzo Ruiz, Josefa Rojas, Carmen Villa-Lobos, Ruth DeFil. Como integrantes fundadores, acrescenta-se entre outros Edwin Montenegro, Edith Ruiz, Esther Galvez, Nira Ruiz e Raul Carrilho. Chile. O pastor Youngberg, que residia nos Estados Unidos, foi chamado na década de 50 como departamental JA da Associação do Sul do Chile. Ao chegar ao porto de Valparaíso, foi recebido, entre outros jovens, por Jorge Moyano e posteriormente levado para a cidade de Temuco, onde estava localizado o escritório central da associação. O pastor Youngberg impregnou a mente dos jovens missionários da igreja central da cidade com a ideia de iniciar o ministério dos desbravadores em favor dos jovens e crianças, como um apêndice da sociedade de jovens. O objetivo era buscar mantê-los em comunhão com Cristo e ativos na igreja, e ao mesmo tempo pregar o evangelho de Jesus a outros de sua geração. De acordo com a informação compilada, foi assim que, em 1956, nasceu o primeiro Clube de Desbravadores no Chile, com o nome de Clube de Conquistadores de la Iglesia Temuco Central. O primeiro diretor foi Carlos Pontigo.
com a matrícula de 20 juvenis e com o apoio do casal Villa-Lobos como conselheiros. Posteriormente, o irmão Luiz Funtealba assumiu a direção do clube. Em 1984, o clube foi dirigido por Alex Gonzalez, criador do nome Fuego de la Llama, nome que permanece até hoje. Argentina. Na primavera de 1959, teve início o primeiro clube de desbravadores na igreja de Florida, Buenos Aires, Argentina. A primeira diretora foi Elvira Weiss de Schmidt. Em 26 de outubro de 1960, foram iniciadas as atividades do Clube do Cap Libertador São Martín, Entre Rios. Seu diretor foi Lucas Schultz. O dia 21 de julho de 1962 é considerado como a data da fundação do Clube Cachorros e Sentinelas em Libertador São Martín, Entre Rios, Argentina, formando o Clube CCC. De 12 a 15 de outubro de 1972, foi realizado o primeiro Campuri de Conquistadores do Campo, na Associação Argentina Central, CCC Libertador São Martín, Entre Rios, Argentina. O departamental era o pastor Eloy Martinez. De 12 a 15 de outubro de 1978, foi realizado o primeiro Campuri da União Austral, em Tandil, Buenos Aires, Argentina. O departamento da UA era o pastor Victor Peto. Brasil. No final da década de 50, o pastor Jairo Araújo, líder da Juventude Adventista da Divisão Sul-Americana, com sede ainda no Uruguai, preparou um pequeno manual sobre como organizar um clube de desbravadores, e isso provocou o desenvolvimento paralelo de clubes de desbravadores em lugares do Brasil como Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina e São Paulo nasceram em 1959 os primeiros clubes de desbravadores do Brasil. Em 1958, o pastor Henry Feirabend veio como missionário do Canadá para Santa Catarina. Trabalhou como departamental de jovens utilizando material em inglês que havia trazido de seu país e começou a visitar as igrejas de Santa Catarina, falando sobre a importância do clube de desbravadores. Do início de 59 até 60, ele fundou 7 clubes, sendo o primeiro o Clube Vigilantes, de Lajeado Baixo, e o primeiro diretor foi Haroldo Fulkner. Alguns anos mais tarde, foi a primeira vez que a revista Adventista, em dezembro de 75, noticiou um Campuri. 300 desbravadores estiveram sob a liderança dos pastores José Maria Barbosa e Jason Macrin. Em Ribeirão Preto, os membros que comporiam a diretoria do clube foram escolhidos e a primeira reunião oficial aconteceu num domingo pela manhã, no pátio da antiga Igreja Central, quando foram inscritos 23 juvenis no clube que foi chamado de Pioneiros, e cujo primeiro diretor foi Luiz Roberto Freitas. Em 1961, o pastor Wilson Sarli, departamental dos missionários voluntários de São Paulo, trouxe para Ribeirão Preto o lenço, as insígnias, o voto e a lei dos desbravadores, oficializando o clube. O primeiro clube de desbravadores do Uruguai foi fundado na igreja do Instituto Adventista do Uruguai, na cidade de Progresso, departamento de Canelones, em 61, pelo pastor John Youngberg, que era o departamental de jovens. Os primeiros dirigentes do clube foram Alda de Geice, professora da escola do IAL, Maria Esther de Lutz, Bartolo Marcos e Eduardo Gordienko. O primeiro Campuri foi por volta de 64, em Montevidéu, no Parque La Republicana, com outros clubes que também acabavam de começar suas atividades, como Las Acácias e Central de Montevidéu. Paraguai. Fidelina Pintos, instrutora bíblica e enfermeira, foi quem aceitou o convite de ir trabalhar na missão paraguaia. Logo se deu conta de que a igreja de Assunção pouco fazia pelos jovens, em especial na parte de recreação. Orou a Deus pedindo sua direção no trabalho que deveria realizar. Em comum acordo com a Igreja Central de Assunção,
organizaram o primeiro clube de desbravadores. Fidelina começa com as consultas lógicas, integração dos gestores, inscrições e planejamento das atividades. E com o comandante dirigindo sua tropa, a irmã Pintos junta todas as crianças da igreja no clube, que começa oficialmente no domingo, dia 1 de julho de 1962. Por ser o primeiro clube de desbravadores no Paraguai, não era necessário ter um nome e o chamaram de Clube de Conquistadores de La Iglesia Central. A primeira comissão diretiva foi integrada pelas seguintes pessoas: diretora Fidelina Pintos, diretores associados Oscar Campos e Américo Lopes, as primeiras duas unidades de Las Mulheres, Las Margaritas e Las Orquídeas, e unidade de homens, Los Leones e Los Tigres. Equador. Em 1966, na Igreja Central de Guayaquil, começou o primeiro clube do Equador. O pastor Andra Mira Tillman foi quem ajudou a organizar essa nova ideia junto com a senhora Matilde Egas. O clube foi chamado inicialmente de Conquistadores, mas logo foi oficializado de Alas para Cristo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia do Equador pertencia à União Incaica, Bolívia, Equador e Peru. A União Equatoriana foi organizada em janeiro de 1993, com sede em Quito, e foi dividida em dois campos: a Missão Equatoriana do Norte, MEN, em Quito, e da Missão Equatoriana do Sul, MES, em Guayaquil, e Josiel Unglaub foi o primeiro diretor do Ministério de Desbravadores. Em 1998, o então diretor do clube Alas para Cristo, Júlio Paredes, tomou a iniciativa de mudar o nome do clube, que passou a ser chamado de Gênesis, porque significa o início do primeiro clube no Equador. Em 1998, foi realizado no primeiro CAD o primeiro Campuri Nacional de 31 de setembro a 2 de outubro, com o tema Virá um Novo Tempo, que foi assistido pelo pastor José Maria Barbosa, diretor da Divisão Sul-Americana. Bolívia. Em julho de 1970, na Igreja Adventista de Vila Copacabana, na cidade de La Paz, nasceu o primeiro clube de desbravadores, Lucero, que contava com 9 desbravadores. No início de 63, Monroe Daly Dirksen, secretário do departamento do JMV da missão boliviana, propôs a organização de um clube de desbravadores na Bolívia. O professor George Brundolf, que na época era o diretor do Colégio Adventista da Bolívia, contatou Monroe para dizer-lhe que o CAB que ele estava pronto para começar um clube de Vinto Cochabamba. Desta forma, na última semana de abril de 1963, no Colégio Adventista da Bolívia, Vinto Cochabamba, sob o comando do professor George Burgdorf, então diretor, e Monroe Daly Dirksen, secretário do departamento do JMV da missão boliviana, começou o primeiro clube de desbravadores boliviano, mais tarde conhecido como Heraldos. A primeira investidura foi realizada no mesmo ano, 1970, e esteve a cargo do professor Pocoaca e da irmã Elizabeth Pocoaca. O primeiro acampamento do Clube Lucero foi realizado entre Unduave e Chulumani, Tirca, de 4 a 7 de agosto de 1971. O primeiro Campuri da União Boliviana foi realizado em agosto de 98, em Tucaspúgio, Cochabamba, com a participação de 550 desbravadores, liderados pelo pastor Armando Pardo. A expansão dos clubes. Muitos heróis colaboraram nos primórdios e no desenvolvimento dos desbravadores. Alguns deles foram heróis anônimos que lutaram sem muito reconhecimento, apesar de sua inestimável contribuição. Outros são personalidades mais conhecidas, devido ao momento e expressão pública de sua participação. Dos acampamentos de verão aos camporis. Pode-se aprender muito com a história dos acampamentos para juvenis e desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Sua história se mistura com a própria história dos clubes. Assim como as peregrinações do povo de Deus, esses acampamentos são repletos de histórias de oração, superação, liderança colocada sob prova, persistência e fé. A história do primeiro acampamento de verão, além de preceder os futuros acampamentos de clubes de desbravadores, nos serve como inspiração para que não desanimemos diante das dificuldades de estabelecer o programa dos desbravadores. Em 1926, o pastor Grover Fatick, secretário missionário voluntário em Michigan, decidiu que era o momento para a igreja ter um programa de acampamentos de verão voltado a meninos e meninas. Fatick levou o pedido de um acampamento muitas vezes à Associação do Leste de Michigan, que sempre respondia negativamente, mas depois de tanta insistência dele, a associação concordou em permitir, desde que a responsabilidade financeira fosse apenas de Fatick. Sem apoio, mas com a permissão da associação, o pastor Fatick recoltou a promessa de $200 de 2 membros da igreja. Finalmente convidou o pastor Gordon Smith, secretário MV da União Lake, para ajudá-lo. Fatick encontrou um local para o acampamento no Lago Tauline, de bela natureza, mas sem a estrutura de camping ou para férias. Havia apenas uma pequena e velha cabana que poderia servir de cozinha, mas nenhum local para dormir, e Fatick não possuía barracas. John Hancock, historiador e pioneiro dos desbravadores, escreveu que o pastor Fatick era um homem baixinho, mas tão determinado que quando tinha uma ideia ninguém podia detê-lo. Sabendo que a comissão da associação tinha expressamente determinado que eles não ajudariam em nada, ainda assim Fatick procurou o presidente para pedir as tendas de evangelismo público emprestadas. A história diz que ele humildemente clamou pelas tendas como quem pede por sua vida, e comoveu o presidente, o pastor Piper, que não só lhe deu as tendas, mas um caminhão da associação para transportá-las. Durante os preparativos, mais pessoas se uniram à equipe de Fatick para ajudar a cuidar das crianças durante o verão. Agricultores deram muitos gêneros alimentícios e ajudaram a montar as tendas. Naquele primeiro acampamento, somente meninos participaram, devido à pouca estrutura que se podia oferecer. Durante a longa jornada ao acampamento, os pastores Fatick e Smith estenderam-se a noite adentro percorrendo uma trilha que fez o caminhão atolar 2 vezes. Cada vez que atolava, um enorme esforço tinha que ser desprendido para descarregar tudo, aliviar o peso, desatolar e carregar tudo novamente. Na manhã seguinte, muitos pais viram a situação precária e ficaram assustados com a possibilidade de seus filhos adoecerem, perderem-se no mato, se afogarem e até de passarem fome. Desconfiados, muitos pais simplesmente levaram embora seus filhos. E Gordon Fatick ficou com apenas 18 garotos naquele mês de julho de 1926. Apesar de tudo, aquele foi um acampamento maravilhoso, onde os garotos exploraram a natureza e se divertiram no lago. No entanto, um dia, quando Fatick tocou o apito para chamar os garotos, 3 deles estavam faltando. Depois de muito procurar, o temor de que o pior podia ter acontecido chegou a todos. Mas Fatick os achou depois de um tempo em plena segurança, deitados embaixo de uma plantação de amoras de um terreno vizinho, empanturrados. Fatick e os garotos também descobriram o poder da oração quando clamaram para Deus remover uma nuvem de mosquitos que ameaçava o local. Este primeiro acampamento virou notícia e deu oportunidade para outros surgirem, inclusive perto dali. Em Julian, no acampamento dirigido por Guy Mann, John McKean e o pastor Skinner, local onde surgiria a história e o nome dos desbravadores. Quando os desbravadores surgiram, não demorou muito para que os clubes tivessem seus primeiros encontros. Primeiro vieram as feiras, como em Dinuba, Califórnia, em 23 de setembro de 1951. Até que, em 1954,
a ideia de camporis foi introduzida em Idiob, no sudeste da Califórnia, evento coordenado pelo líder de jovens da associação local, Charles Martin, e seu associado, Harry Garlick. Antes disso, já haviam ocorrido acampamentos com mais de um clube, mas ainda não no formato e com o nome de Campori. As primeiras experiências com acampamentos de desbravadores estiveram presentes nos primórdios dos clubes e do entendimento deste programa por nossos pioneiros. Essas experiências, produzidas em nossos primeiros camporis, deram início a dezenas de outras que se seguiram diante do crescimento dos clubes, até que o fim dessa fase pioneira ocorreu com o amadurecimento do programa ao ser celebrado o primeiro Campori da Divisão Sul-Americana, organizado pelo pastor Cláudio Bels em Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, entre os dias 28 de dezembro de 1983 a 4 de janeiro de 1984. Conclusão: a história dos desbravadores no mundo e na América do Sul foi feita por homens e mulheres que amavam os juvenis e desejavam sua salvação. Homens e mulheres que viram no clube um método promissor de evangelismo juvenil e que anteviram a formação de toda uma geração de líderes. Esta história é construída com a mão de Deus, levando seus servos através das florestas, do medo e da incompreensão, onde estes primeiros heróis literalmente desbravaram novos rumos para a igreja e pagaram com sacrifício pessoal, entregando seus anos de ministério, seu tempo livre, dinheiro e, por vezes, a atenção da sua própria família. Alguns deles são mais conhecidos, mas o legado que nos foi deixado também vem de centenas de desconhecidos, que dedicaram tardes de sábado, manhãs de domingo, férias e seus feriados no programa mais completo e abrangente que a Igreja Adventista do Sétimo Dia já produziu.